De acordo com a Organização Mundial de Saúde, das 10 principais doenças incapacitantes, os transtornos mentais ocupam o 5º lugar no ranking mundial. Aqui no Brasil, desponta em primeiro lugar como a doença que mais estigmatiza e segrega a pessoa. Para pôr fim aos abusos, abandonos, maus-tratos e preconceito em relação ao doente mental, médicos psiquiatras sugerem aos senadores a criação de uma lei que criminalize toda e qualquer forma de discriminação aos doentes mentais, classificada por psicofobia. O psiquiatra e psicoterapeuta Augusto César de Farias Costa, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural, define o conceito de psicofobia. A psicofobia, como está sendo colocada, seria a rejeição ao paciente psiquiátrico, a exclusão dele da sociedade, dos processos cidadãos, onde ele ficaria alijado em função de ser portador de transtorno mental. O médico ressalta que o preconceito ao paciente psiquiátrico remonta à Idade Média. Com a Idade Média e o período das trevas da Inquisição, é que surge esse preconceito, colocando a pessoa como portadora da voz do demônio. E esse imaginário social ele vem sendo construído a partir daí, colocando a pessoa com transtorno mental com 3 núcleos principais, 3 eixos principais de exclusão. A irresponsabilidade, a incapacidade e a violência. Então, o preconceito hoje é construído em cima ainda desses 3 eixos que acompanham a história da humanidade, pelo menos nos últimos 500 anos. Na atualidade, isso se mantém. Você veja, por exemplo, em situações de governos totalitários, no caso do governo nazista, onde as pessoas com transtorno mental também iam sendo sacrificadas em câmaras de gás, juntamente com minorias étnicas, com judeus, com homossexuais, enfim, com todo um conjunto que a sociedade eugênica, a sociedade pura, né, prevista, né, pelos nazistas, não cabia esse tipo de pessoa. Então, a pessoa com transtorno mental também era incluída nesse grupo que precisava ser excluído. Para o psicólogo do Instituto de Saúde Mental, Edmar Carrusca de Oliveira, especialista em saúde mental pela Universidade de Brasília, toda forma de preconceito e de exclusão referente à pessoa com transtorno psíquico deve ser denunciada imediatamente. E eu acho que a pessoa precisa fazer uma boa terapia para poder entender por que discrimina as pessoas e por que tem essa agressividade que não está resolvida com ela mesma. Para quem sofre, eu acho que tem que denunciar. Né? Você tem as ouvidorias, os conselhos de saúde, o Ministério Público Federal, as comissões de direitos humanos, os conselhos de saúde, os conselhos regionais. Se você sofreu uma violência, uma discriminação, denuncie. Eu acho que qualquer tipo de assédio moral, seja qualquer tipo de pessoa, você ofender, não precisa ser um doente mental, para que a pessoa seja processada por ofensas, por preconceito. Isso eu acho que é uma extensão do que acontece já em relação ao racismo, porque já tem. Eu acho que tem que avançar para isso mesmo, porque qualquer tipo de preconceito, sobretudo seguido de uma agressividade, de um desrespeito e de uma depreciação da pessoa humana, tem que ser rechaçado, e eu acho que é por aí mesmo. Nem usuário de droga, nem doente mental ou qualquer outro tipo de psicopatologia, por ter essa doença, deve ser ultrajado, vítima de preconceito, execrado, como acontece sempre, ou desvalorizado, como se não tivesse importância. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o médico Antônio Geraldo, afirma que a psicofobia deve ser tratada como crime, a ser incluído no novo Código Penal. Nós temos de 40 a 50 milhões de pessoas com esse tipo de doença. E pessoas que acabam sendo, de uma maneira ou de outra, segregadas da convivência social, da relação social. Ora, nada mais justo, porque toda forma de preconceito é absurda. Mas o preconceito contra o doente mental, que ele não sabe lutar, que às vezes ele não tem o poder para lutar, que ele não tem o discernimento de buscar a luta, de travar, inclusive a boa luta, defesa de si mesmo, como o homossexual tem, como o negro tem, como o hispânico, qualquer um
origem, quer seja de etnia, não importa. Eles têm a capacidade mental do discernimento da luta. O doente mental, nem todos eles têm. Principalmente e sofre o preconceito. deficiente mental, né? O deficiente mental, então, não tem mesmo. E nós não temos nada que os protege. Não cabe mais. Não é possível, no mundo moderno, no momento que vivemos, nós temos o reconhecimento de outros preconceitos e não reconhecer esse preconceito. Sensíveis e solidários à causa dos que não costumam ter voz diante de uma sociedade excludente, os senadores decidiram tornar a psicofobia um crime a ser inserido no novo Código Penal. Eu interpreto como uma coisa absolutamente justa e necessária. Nós, no Brasil, ao longo do tempo, temos conseguido aprender a conviver com a diversidade, com a diferença, e temos construído uma sociedade que cada vez mais vem se preocupando com a discriminação. Sem dúvida, em relação às pessoas que têm transtornos mentais, é necessário que haja um trabalho no sentido de coibir a discriminação, de coibir o isolamento, a reforma na atenção à saúde mental, a reforma psiquiátrica, em grande parte já cumpriu esse papel, mas sem dúvida, se nós tivermos no Código Penal que isso se trata de um crime, sem dúvida, nós teremos cada vez maior respeito a essas pessoas e o respeito à diversidade. A psicofobia é a discriminação do indivíduo que tem algum tipo de transtorno mental ou déficit mental. Então, é aquele indivíduo que é deixado de lado, é discriminado no seu local de trabalho, ou na escola, ou na rua, ou qualquer ambiente social, ele é discriminado pelo simples fato de ter algum tipo de transtorno. E esse cidadão, ele é condenado a ser um cidadão de segunda categoria, quando na verdade não pode ser assim. Então a discriminação está embutida na sociedade e passa muitas vezes desapercebida a todos, né? Se por acaso um portador de um indivíduo com transtorno mental se afogar, aí sai a manchete, doente mental se afoga na praia. O que não acontece com o diabético, por exemplo. Já viu? Diabético se afogou? Não. Então ele faz o chamamento da notícia pela patologia, que é uma forma de discriminação. Independentemente de legislação, eu acho que pelo lado dos direitos humanos, toda pessoa deve ser bem tratada, deve ser bem acatada no meio onde vive. E o convívio deve ser respeitoso e fazer com que essa pessoa doente possa, inclusive, ter a possibilidade de cura, porque não existe doença hoje incurável, inclusive essa questão de alguém sofrer doença mental. Por isso que uma legislação que venha a proteger pessoas que se encontram neste campo é importante, de vez que pode essa legislação coibir o tratamento ofensivo, degradante, o que venha a prejudicar um ser humano. Eu acho que é um avanço em relação à Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela proíbe qualquer tipo de discriminação, seja de sexo, de condição social, de gênero, qualquer tipo, não é? Então, essas leis que vêm complementar a Constituição, e é óbvio que uma pessoa que tem um transtorno que é uma doença não pode, ainda além de sofrer esse problema de abalo da saúde, ainda sofre um problema de discriminação, não é verdade? Então, eu acho que esse projeto ele ajuda muito na construção de uma sociedade mais tolerante, de uma sociedade que possa conviver da melhor forma com as diferenças. Uma grande iniciativa do senador Paulo Davim, que vai na linha de combater todos os preconceitos. E esse é um preconceito da maior gravidade. Inclusive, por iniciativa dele, e eu naturalmente assinei junto, nós vamos fazer uma audiência pública para debater esse tema, que além de nós apoiarmos o projeto, queremos mostrar para a sociedade brasileira que é um absurdo você ter preconceito contra alguém que tem algum problema mental, né? Ninguém tem um problema mental porque gosta. O problema mental surgiu, ele tem que ser tratado no campo da ciência, da saúde, com um cuidado e carinho muito grande,
e dar espaço para a recuperação e para a melhoria desse homem ou dessa mulher. Então, o projeto do senador vem nesse sentido, é criminalizar aqueles que têm preconceito contra as pessoas que têm algum problema mental. Mais de 2.000 pessoas utilizam os serviços do Instituto de Saúde Mental, que oferece tratamento humanizado, uma variedade de oficinas terapêuticas, além de cursos profissionalizantes aos seus usuários, em um ambiente agradável, junto à natureza. Atualmente, o Instituto de Saúde Mental atende cerca de 2.000 usuários. O Wellington é um deles. Eu estou com 37 anos. Você já trabalhou alguma vez? Eu trabalhei, mas fui discriminado na área de saúde mental, porque eu me chamava de doido, achava que eu era retardado mental, que eu tinha que estar aqui no centro de manicômio, não sei o quê, de tratamento psiquiátrico. E você trabalhou em quê? Eu trabalhei na área de serviços gerais. Fazendo o quê? Fazendo limpeza. Então eu era discriminado porque até hoje me chamam de doido. E qual é o seu diagnóstico? No diagnóstico eu tenho transtorno mental leve. Alguém na sua família tem também? Não, tem da minha mãe. A minha mãe também tem. O Wellington cursa o 7º período de serviço social em uma faculdade particular de Brasília. Ele diz que é discriminado até dentro da sala de aula. Eu percebo que algum grupo me exclui também, me discrimina, me exclui dentro dos grupos. Eu sofro com isso, com a depressão e com essa ansiedade. Eu me sinto mais só e às vezes eu tenho essa problema de dificuldade de às vezes falar sozinho, não ter ninguém para falar, desabafar os problemas. Para você desconstruir um preconceito, o próprio Einstein falava que é mais fácil você desconstruir um átomo do que você acabar com um preconceito. O preconceito faz parte da vida das pessoas e ele está extremamente arraigado, né? Então, piada sobre louco, piada sobre negro, sobre homossexual, é o que mais a gente vê, né? Acho que a gente tem que começar a trabalhar na base, com crianças. O Inclusão chega ao fim. Para rever este programa e outros temas, acesse www.senado.leg.br/TV e clique na opção desejada. Terminamos o programa de hoje com imagens que mostram o Senado em ação, solidário às questões sociais e ao pleno bem-estar da população brasileira. Até a próxima!